Vamos para os destaques de hoje. Dengue em Minas. Ministério da Saúde e Prefeitura de BH divergem sobre números. E especialista analisa possível cessar-fogo entre Israel e Hamas. E Cruzeiro empata na estreia de torneio nos Estados Unidos. Belo Horizonte tem muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Temperatura mínima de 18 graus e máxima pode chegar a 26. A umidade relativa do ar está em 79%. O Ministério da Saúde confirmou a segunda morte por dengue em Minas Gerais. Outros 3 óbitos são investigados. Já são mais de 4.300 casos suspeitos. No ano passado, o estado registrou um recorde histórico de 1.132 mortes pela doença, número 5 vezes maior do que o registrado em 2023. Em Belo Horizonte, o prefeito interino Álvaro Damião, do União, concedeu uma entrevista coletiva nesta manhã sobre as ações de combate ao Aedes aegypti. A repórter Erlaine Grace tem as informações. Boa tarde, Júnior. Boa tarde, Juliana, e a todos que acompanham o Rede Notícia. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, são 119 casos de suspeita de dengue na capital, enquanto há 4 casos confirmados. O prefeito em exercício, Álvaro Damião, conversou conosco e falou aí sobre as ações de intensificação e enfrentamento ao Aedes aegypti. Vamos acompanhar. A escola Dom Orione, ela é uma das 100 escolas já visitadas pela Secretaria de Saúde, em parceria com a Secretaria de Educação, por causa do trabalho que a Prefeitura faz com o combate à dengue. Ano passado, tivemos mais de 216 mil casos de dengue em Belo Horizonte. Esse ano, a média de 18 mil casos por mês. Esse ano, nós temos apenas 119 casos, mas não é porque temos poucos casos que a gente tem que afrouxar. A gente está trabalhando e trabalhando muito, mostrando para as pessoas que a Prefeitura está fazendo a parte dela e pedindo que as pessoas em casa, aqueles que estão nos assistindo, nos ouvindo nesse momento, que eles façam a parte deles também. A Prefeitura informou também que está realizando uma operação para recolher carros abandonados nas ruas. Desde março do ano passado, foram recolhidos 621 veículos. Isso só é possível porque houve uma mudança nas regras. Até 2023, só poderiam ser levados aqueles que tivessem alguma multa. Mas a BH Trans alterou a norma justamente para garantir que qualquer que seja o motivo do abandono, o veículo ele deve ser levado sim. E a Prefeitura pede para que a população denuncie carros abandonados no site pbh.gov.br ou no aplicativo PBH App. E em relação aí à situação da dengue, embora a Secretaria de Saúde, o Ministério da Saúde tenha confirmado que há uma morte em Belo Horizonte por causa da dengue, a Prefeitura ela afirma que não há nenhum caso de óbito em Belo Horizonte. Eu conversei até numa exclusiva com a Thaisa Drummond, subsecretária de Promoção e Vigilância à Saúde. Vamos conferir nossa conversa. A gente ainda não tem nenhum óbito confirmado em 2025 no município de Belo Horizonte por dengue. Nós temos confirmados 4 casos, outros 115 casos em investigação, casos de dengue, e um paciente que evoluiu a óbito em outro município e que reside em Belo Horizonte, e o caso está em investigação. Dengue é uma das possibilidades de hipóteses diagnósticas que pode ter levado esse paciente a óbito, mas em nenhum momento houve a confirmação. A gente tem que fazer uma análise agora epidemiológica da evolução do caso para verificar se foi ou não oriundo da doença. Então, Júnior, Juliana, com essa divergência aí de informações, como que fica? Há ou não há uma vítima fatal? Qual é a real situação, da gravidade da dengue aqui em Belo Horizonte? Eu volto com vocês. Obrigada, Erlaine.
E no último boletim da Secretaria Estadual de Saúde, divulgado na terça-feira, não havia informação de óbito em Minas. A pasta afirmou à equipe do Rede Notícia que há pura divergência na informação. A gente vai esperar, vamos acompanhar para ver o que aconteceu, né? Se os órgãos se manifestam em relação a isso. Mas o que é importante dizer para todo mundo, gente, é que a dengue ela tem um trabalho da prefeitura, né, dos agentes de saúde, mas assim, nós todos somos responsáveis por crescimento da dengue. Então, tem que continuar fazendo trabalhinho em casa, monitorando os quintais, não é mesmo, Sem Júnior? dúvida, Porque verdade. as pessoas vão relaxando em relação a essas medidas e isso é importantíssimo para a gente evitar realmente uma epidemia dessa doença. Ainda mais neste período que tem as chuvas. E uma coisa eu gostei, a BH Trans com relação aos carros que são abandonados e são verdadeiros depósitos dos mosquitos. É muito bom, mas só me preocupa uma coisa, Juliana, amigos e amigas. Qual o destino desses carros? Porque você pega o problema que está aqui, leva para um depósito e esse depósito vai se tornar um megafoco, tem que ter um destino com relação a isso. E fica só para a gente deixar aqui no ar e aguardar as respostas, é que esse conflito de informação do Ministério e da Prefeitura seja esclarecido em breve, porque é estranho, você consulta no Ministério, aponta o número, e aqui outro, que seja esclarecido para não ficar dúvida, Juliana. É isso. Olha, a Prefeitura de Belo Horizonte publicou hoje, no Diário Oficial do município, um decreto que aumenta o valor do programa Bolsa Moradia. As informações com o repórter Newton Lopes. A Prefeitura de Belo Horizonte publicou hoje, no Diário Oficial do município, um decreto que aumenta em 60% o valor do Bolsa Moradia pago na capital. Em um decreto de 2015, o Executivo definiu que o benefício teria o valor mínimo de R$ 500 e máximo de R$ 650. Agora, a bolsa está fixada em R$ 800, mas sem a possibilidade de acumular requisitos para aumentar o benefício. Com o decreto, a medida já está em vigor. O programa Bolsa Moradia foi implementado na capital mineira em 2003 para atendimento a famílias removidas de áreas de risco e também para desocupar imóveis em situação de risco, a fim de preservar a vida e a integridade dos moradores. Repórter Newton Lopes. O prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman, do PSD, concluiu o tratamento à base de antibióticos por conta de uma pneumonia. Segundo o boletim médico do Hospital Mater Dei, ele continua na UTI, mas apresenta melhora respiratória progressiva e segue em processo de retirada da ventilação mecânica. Um novo morador de Belo Horizonte pode receber a sua visita. Quem é ele? Estou falando do Bubu, gorila que chegou ao zoológico no final do ano passado. É um ótimo programa para você e família. Quem traz as informações é a repórter Janaína Regiane. Os visitantes do Zoológico de Belo Horizonte já podem conhecer o novo integrante do grupo de gorilas, o macho Bubu, que foi transferido para a área de visitação. O animal chegou em dezembro de 2024 e estava em quarentena. Passou por exames médicos e apresentou adaptação ao ambiente e às companheiras de espaço. Bubu chega para integrar o grupo de gorilas formados pelas fêmeas Imbi, Lulu e Anaya. O gorila Bubu tem 27 anos, ainda não possui filhotes e veio para Belo Horizonte por meio de uma parceria entre a Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica e a Associação Europeia de Zoológicos e Aquários para a Conservação de Gorilas. Repórter Janaína Regiane. Obrigada, Janaína. Olha só, o Batalhão da Polícia Militar Rodoviária apreendeu 180 barras de cocaína e 120 barras de maconha que estavam escondidos em um caminhão que transportava ração animal. A operação foi na MG 050, em Juatuba, na região metropolitana de Belo Horizonte. Durante a fiscalização, os policiais militares rodoviários identificaram irregularidades no veículo e nervosismo por parte do motorista, o que despertou suspeitas. Um cachorro do batalhão da Polícia de Choque de Contagem foi determinante para localizar os pontos exatos onde estava escondida a droga. O motorista, que é do norte do país, foi preso. E o cachorro se chama Venom. Parabéns, Venom!
Foi preso no interior do Rio Grande do Sul, Norberto Mânica, condenado por matar 3 auditores e um motorista do Ministério do Trabalho durante uma fiscalização em Unai em 2004. A prisão foi nessa quarta em Nova Petrópolis, na divisa com Gramado. Segundo a polícia do Rio Grande do Sul, Norberto chegou a ocultar a identidade e informou o nome falso. O fazendeiro foi condenado em 2023 por crimes de homicídio qualificado e formação de quadrilha. No próximo bloco, o Cruzeiro estreia na temporada em amistoso contra o São Paulo. E professor de Direito Internacional comenta o acordo de paz em Israel. O Cruzeiro empatou ontem à noite com o São Paulo em amistoso nos Estados Unidos. Foi um bom teste para o time. E hoje à tarde, a Raposa tem mais uma decisão na Copinha. Ainda falando em Copa São Paulo, o Galinho, que foi eliminado da competição, já está em BH, enquanto o time principal se prepara para o amistoso contra o Cruzeiro no sábado. Com a gente, a repórter Sara Zeferino, direto da redação. Boa tarde, Sara. Boa tarde, Júnior. Boa tarde, Juliana. A todos que nos acompanham aqui no Rede Notícia. A temporada 2025 já começou para o Cruzeiro, que fez um amistoso ontem contra o São Paulo, lá nos Estados Unidos, pelo torneio amistoso FC Series. E o resultado foi um empate entre as equipes. Matheus Pereira foi quem abriu o placar para o Cruzeiro, depois de uma falha na saída de bola da defesa do tricolor paulista. Depois, Luciano foi o responsável por fazer um empate aí para o São Paulo. No segundo tempo, as equipes mudaram totalmente, viu? O Cruzeiro colocou um time reserva para o jogo, assim como o São Paulo também, testando as peças do banco de reservas. Enquanto o time principal faz essa pré-temporada lá nos Estados Unidos, a base está focada na Copinha, na Copa São Paulo de Futebol Júnior aqui no Brasil, e hoje entra em campo às 16h contra o Bahia, partida válida pelas oitavas de final. Então quem vencer avança aí para as quartas de final da Copinha, jogo decisivo, jogo importante, e o Cruzeiro vai com tudo para essa partida. Agora falando do Galo, né, que como você disse, Júnior, foi eliminado da Copinha. O time que disputou a Copa São Paulo de Futebol Júnior vai começar o Campeonato Mineiro, né, representando o Atlético, enquanto o time principal está lá nos Estados Unidos em preparação para o clássico de sábado contra o Cruzeiro. E é claro que a gente vai trazer todas as informações sobre esse jogão. O primeiro clássico entre Atlético e Cruzeiro de 2025, um amistoso com um clima nada amistoso, né, Júnior? Verdade. Sempre pega, Juliana. Atlético e Cruzeiro em qualquer fase, em qualquer competição. Obrigada, Sara. E olha só, a Receita Federal revogou ontem o ato normativo em torno da fiscalização do Pix. O governo federal afirmou que precisou voltar atrás após uma onda de fake news. A medida foi adotada no início de janeiro pela Receita Federal, com o objetivo de impedir fraudes e sonegação fiscal. A atualização estabelecia um monitoramento de movimentações por Pix acima de R$ 5.000 por mês para pessoas físicas e R$ 15.000 por mês no caso de pessoas jurídicas. Agora o governo editará uma medida provisória para proibir que comerciantes cobrem taxas em transações em Pix e em dinheiro. Juliana, para mim eu vejo como um pacote. Em primeiro lugar, a gente tem que combater e salientar. Fake news é um absurdo, não pode. A gente sempre tem que desmascarar isso. Outra coisa, para mim, o governo, quando ele falou que não ia taxar as blusinhas que vêm do exterior, e taxou, e também, por exemplo, quando o governo disse que não ia adotar sigilo em gastos dos cartões corporativos e adota, gera uma insegurança, contribui. Isso não é justificativa para fake news, mas o governo também, a exemplo da comunicação que precisa melhorar, não colaborou em alguns aspectos.
Ô Júnior, eu acho o seguinte, a gente tem um problema real de comunicação no governo, né? E hoje a oposição está conseguindo fazer isso com muito mais visualizações. Para você ter uma ideia, esse vídeo que gerou essa fake news toda do deputado Nicolas Ferreira teve 200 milhões de visualizações, fez o governo voltar atrás, porque nenhuma comunicação oficial conseguiu chegar a esse alcance. Então, estamos numa guerra midiática, não é de hoje, né? O país está dividido, continua dividido. A gente teve aí no último ano e meio, mais ou menos, uma certa paz com relação às fake news, mas o momento realmente é do governo rever as estratégias dele de comunicação, porque se uma instrução normativa da Receita Federal teve a capacidade de movimentar dessa maneira as redes sociais, então é claro que o governo tem que melhorar essa comunicação, fazer isso de uma maneira mais clara, para que não haja espaço para que esses deputados de oposição e as redes sociais também façam essa bagunça toda com uma coisa que era simplesmente tão simples. Fake news a gente sempre tem que destacar e ser contra. E o presidente Lula convocou a imprensa para uma coletiva na tarde de hoje para sancionar a regulamentação da reforma tributária. O projeto detalha regras das cobranças de 3 novos impostos sobre o consumo criados pela reforma tributária promulgada em 2023. O regime não será implantado imediatamente e vai passar por uma transição gradual a partir de 2026 até 2033. O Ministério do Desenvolvimento informou que mais de 2.700.000 famílias que conseguiram aumentar a renda com a volta ao mercado de trabalho vão sair da lista de beneficiários do Bolsa Família em 2025. Estas famílias estavam na regra de proteção, que permite os beneficiários assinem a carteira de trabalho, mas o pagamento é reduzido à metade do valor do benefício durante o período de transição. Um estudo realizado pela Fundação Getúlio Vargas mostra que pessoas inscritas no CAD Único e no Bolsa Família eram a maioria dos 3.400.000 contratados entre janeiro de 2023 e setembro de 2024. O Papa Francisco machucou o braço direito hoje, durante uma queda em sua casa. O Vaticano informou que ele não sofreu fraturas e seguiu com a agenda do dia normalmente. As imagens das reuniões nesta manhã mostram o Papa usando uma tipóia de pano para segurar o braço. O acordo de paz entre Israel e o Hamas, anunciado ontem, está em xeque depois que cerca de 70 palestinos foram assassinados e outros 200 ficaram feridos por causa de bombardeios, segundo autoridades locais. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu alegou que o Hamas teria feito exigências de última hora. Nós convidamos o professor, doutor em Direito Internacional, Williander Salomão, da Universidade de Itaúna, para esclarecer um pouco mais sobre esse assunto. Seja muito bem-vindo, professor. Professor, obrigado, Juliana. Boa tarde. Sim. Boa tarde. Qual a importância deste acordo de paz para o mundo? Na verdade, é um acordo de cessar-fogo para interromper a guerra, porque Israel e Hamas não celebraram um tratado de paz propriamente dito. Mas é claro que isso é importantíssimo para terminar, né, um conflito aí que dura 15 meses e um saldo de mortes de 1.200 israelenses mortos, mais de 100 jornalistas mortos, mais de 200 servidores da ONU mortos e 45.000 palestinos mortos, que levou instabilidade a todo o Oriente Médio e ao mundo de modo geral também. Então é muito importante e eu digo para vocês que essa foi a tentativa do Brasil quando ocupou a presidência do Conselho de Segurança lá em outubro de 2023, quando começou a guerra, e onde foi proposto esse cessar-fogo com o fim das hostilidades e a devolução dos reféns israelenses e um corredor humanitário de ajuda aos palestinos. Então, 15 meses depois, a gente tem essas consequências, essas tragédias que agora vão ter que ser, né, nesse plano de 3 fases que a gente vai ter que aguardar como que ele vai ser executado.
Ô, professor, a gente não aguenta mais essa carnificina, né, da faixa de Gaza, de tudo que tem acontecido ao longo desses meses. O clamor do mundo por paz nessa região é gigantesco. O que o senhor acha que precisa definitivamente acontecer para que a gente tenha uma Palestina livre, uma Palestina em paz? Olha, são várias e várias camadas de raciocínio que a gente tem que desenvolver. Primeiramente, a Palestina, ela é governada pela autoridade palestina, criada pelos acordos de Oslo em 93, junto com Israel. Então, existe um governo legítimo da Palestina, mas tem a divisão política com os membros do Hamas, que tem um outro pensamento quanto à criação desse futuro Estado palestino. Então, o Hamas discorda da autoridade palestina, eles são inimigos. O Hamas, na sua carta fundacional, propõe a destruição de Israel. Então, como que você vai negociar esse cessar-fogo e um tratado de paz? Israel não vai conversar com Hamas. Hamas não é governo. Hamas é um grupo terrorista que governa a faixa de Gaza. Então, teria que voltar ainda esse movimento para a autoridade palestina, tem que fortalecer a autoridade palestina, que é a voz dos palestinos, inclusive para a indagação, quem governará Gaza depois disso? Não é que o governo da Palestina já estava governando Gaza em 2005, quando Israel retirou as tropas de lá. Só que aí teve um desentendimento com a eleição do parlamento palestino, que o Hamas ganhou a maioria, e a autoridade palestina impediu eles de tomar posse, e aí começou uma guerra entre eles, que levou a este bloqueio de Gaza por Israel e por Egito. O que tem que ser feito são retomada das negociações sérias, com a autoridade palestina em primeiro lugar, e o Hamas tem que entender que ele não vai governar Gaza, ele não vai conseguir governar Gaza. Israel não vai permitir que o seu território seja atacado novamente por aqueles mísseis disparados, né, de Gaza, que é tão perto do território palestino. Então já teve tentativas no passado, quase conseguiu. Esse acordo de Oslo de 93 foi um marco que criou um governo próprio para a Palestina, retirou o exército israelense da maioria dos territórios palestinos, mas aqui se tem uma boa vontade, tanto do governo israelense, da autoridade palestina. O Hamas tem que entender que ele não é Palestina, e porque senão isso vai acontecer uma guerra pior do Estado. E a maior vítima são os israelenses e os palestinos. Tem uma perda de crença na paz muito grande, e isso leva a uma instabilidade que não pode existir mais. Então, eu acredito que agora tem que dar um basta para as negociações voltarem de forma séria, para que o Estado palestino tome forma, e aí a gente vê uma temporada de paz que a gente deseja tanto. Assim seja. Obrigado, professor. Conversamos com o professor Wilhander Salomão, professor doutor em Direito Internacional. Um abraço. Abraço. O prefeito de Teófilo Otoni, Fábio Marinho, do PL, decretou situação de calamidade financeira no município. De acordo com o prefeito, a medida é necessária por causa da situação encontrada nas contas públicas. O chefe do executivo determinou que os secretários municipais adotem medidas para racionalizar as defesas no serviço público. A decisão foi comunicada por meio de um vídeo nas redes sociais. Vamos ouvir? Esse é um recado muito importante para todas as famílias de Teófilo Otoni. 10 dias após assumir o cargo de prefeito da cidade, infelizmente, com muita tristeza, nós estamos decretando situação de calamidade financeira do município em razão dos graves problemas que nós já detectamos apenas nesses primeiros dias de governo. A Prefeitura de Belo Vale, na região central de Minas, também decretou situação de emergência financeira. Segundo a Prefeitura, um levantamento feito no final do ano passado concluiu que o município tem 37 milhões de restos a pagar, mas não há dinheiro em caixa para pagamento dos servidores. Passou rápido e termina aqui o Rede Notícia, uma produção da Rede Catedral de Comunicação. Não deixe de nos mandar sua mensagem ou vídeo. Contribua com o nosso Rede Notícia no nosso WhatsApp 31 99680 2910. Esperamos você amanhã. Obrigada pela audiência. Até amanhã.